Oi, gente, esse aqui é o podcast Doloso, quando há intenção de hablar. Eu sou a Carla Ramalho. Eu sou a Lua Polaro. Eu sou a Andresa Santana. E eu sou a Lili Colodete. E hoje a pauta é meio cancelável. Ai, vamos. Vamos cancelar? Vamos? Bota. Então, bora. Hoje a gente vai falar sobre marketing, sobre desenvolvimento de produtos, sobre vendas, financeiro, comercial e tudo que envolve a estruturação de uma empresa. Exatamente. E é por isso que a gente vai... SMR. Claro que com uma pitada de humor, né? Porque a gente é assim. Exatamente. Porque a gente vai falar sério. A gente vai falar tanta coisa séria na vida. Exatamente. E aí a Lili preparou uma pauta fantástica pra gente falar aqui hoje. Na nossa visão de empresárias gerindo as nossas próprias empresas e do que a gente observa nos nossos clientes também. Então... E acho que do que a gente viveu também dentro dos nossos queridíssimos corporativos. Ah, com certeza. Acho que, né... Faz bem hablar. Respira e vai. Bora. Respira e vai. Então, eu vou começar aqui com uma pergunta, uma provocação, que é o que a gente vê no mercado, que toda empresa, independente seja de serviço, de produto, do que quer que seja, ela quer ser inovadora. Ela quer ser diferente do mercado, ela quer criar uma nova roda, fazer a nova roda girar de um jeito totalmente diferente. E a pergunta que fica é, o que é, de fato, inovar no mercado? Quando então... Me sinto assim, a boneca do Hogwarts piscando. Você vai saber, né, Melanie? Gente, inovação. 2025, inovação é uma coisa meio complicada de falar. Porque, assim, trabalhando com produto, eu vejo que pouco se inova hoje e o que se inova custa muito caro. Então, assim... eu quero fazer um produto totalmente inovador, mas eu tenho R$5. Então, você não quer fazer inovação. Não. Quanto custa a sua inovação? Quanto custa o seu sonho? Quanto custa o seu sonho? Exato. Pode falar. Não, além do que as pessoas acham que para ser inovador precisa ser 100% novo. Então, assim, a pessoa chega para você e fala assim, eu quero que você pegue isso daqui e que você faça... E aí, às vezes, inovação é você pegar isso daqui e fazer isso. Isso é inovar. Inovar não é ir pra NASA. Fazer uma nova roda, fazer outra coisa. Assim, na velocidade que as coisas acontecem hoje, poucas coisas de fato são inovadoras. Você ia falar, eu vi você respirando. Não, eu ia... Eu tô de olho. Não, é porque eu ia comentar que, às vezes, nem o público quer inovação. Qual é o seu público? O seu público é o inovador? Ele quer mesmo inovação? Ele quer ver mesmo uma coisa diferente? Ou ele quer aquilo que ele já está... habituado? Ou aquilo que já é tendência naquele momento? Ou ele quer uma tendência nova? Será que o seu público é o criador de tendência? Acho que criador é muito forte. E não necessariamente criar tendência é inovar. Às vezes você está pegando uma coisa que já existe, que funciona de uma determinada forma, e você dá uma nova cara, você faz um branding, né? Que, de certa forma, você está inovando, mas você não está revolucionando a roda. Eu acho que o ponto aqui é tirar essa emoção do revolucionar a roda. Né? Você não precisa mudar completamente, é isso. Quantas pessoas te procuram e falam, eu quero construir o Império Romano 3 com R$5? Eu falo, Mona, não vai fazer, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero uma marca, eu quero um conceito totalmente inovador e ela já me traz um benchmark. Ela já me traz uma coisa que inspira ela. Então, ela não quer inovação, ela quer copiar algo que já existe. Isso não é inovação. Então, às vezes, tem poucas marcas que chegam assim, eu tenho uma ideia muito nova... que nunca... um catarrão, né, mano? Tá dando... Desculpa, gente, eu sou alérgica. Eu tenho rinite. Gente, eu tenho A primeira vez eu olhei, a segunda vez a Andresa chutou, a terceira vez não deu, entendeu? Desculpa, gente, será que o Nelson quer fazer uma cota nesse podcast? Exatamente, por favor, me patrocina. Se tá ruim pra gente, imagina pra Carla que tá do lado. Ela virou a cadeira dela. Não, vai que cai um catarro no meu cabelo, né? Vai ser, o lado bom é que vai ser o podcast mais hypado do momento, né? Tipo, cara, já tô imaginando no TikTok. A galera buscando Carla no trabalho com catarro no cabelo. Aí, se você vai sair da hype,
Carla no trabalho crente. Não, Influencer influencer crente. A principal busca no TikTok minha é Carla no trabalho antes da Rino. Eu nunca fiz Rino. E Carla no trabalho influencer crente. Carla no trabalho com catarro no cabelo. Agora é Carla no Vai virar Carla no trabalho catarro. Desculpa, gente, tá vindo mais uma graças aqui a pra Lili. fungar. Desculpa, Gente, eu tô ansiosa pra Andresa em algum episódio rir que nem uma chaleira. Porque quando ela começa a rir demais, ela começa a rir que nem uma chaleira. O que é uma chaleira rindo? Que ela faz... Cadê o vídeo? Eu queria muito que no YouTube passasse o vídeo. A gente vai ter que Aquele botar vídeo. esse vídeo. Não, mas tudo bem. Vamos. Eu tô muito ansiosa pra ver ela rindo que nem uma chaleira. Eu nunca vi uma chaleira A rindo. Lili, a gente tem risadas específicas aqui. A Carla ri igual um cigarro. Isso, tipo, ela dá umas risadas, assim, como se ela fosse fumante há 35 anos. Tipo o que ela fez agora. Aquela risada rouca, né? Aquela risada a rouca. risada da Regina Rouca aí, nossa diva. E a Lili ri igual um mosquito. E eu sou a chaleira, gente. Tipo, é icônico, assim, porque... Gente, eu nunca parei pra reparar na forma. Se a sua risada fosse um emoji, qual emoji ela seria? um carro, uma fumaça, um mosquito. Um avião. Uma motinha? Gente, eu não sei, eu vou ter que parar pra pensar. Não, gente, pergunta vai pros voltar. outros que eles vão saber. É. Porque é geralmente uma resposta que vem do outro. Mas enfim, vamos voltar. Inovação. Quando uma marca ou um cliente chega com uma inovação e ele já traz um benchmark, tipo, eu quero fazer um produto inovador igual esse aqui. Então, você não quer inovação, você quer copiar um negócio existente. E eu acho que o conceito de inovação é um conceito muito amplo e que as pessoas, elas não entendem muito bem o que significa. Então, assim, vou dar o exemplo da nossa empresa, da Nutracorp. A Nutracorp é uma consultoria de negócios focada em marcas de beleza e moda. A gente presta serviço para outros nichos? Prestamos. A gente atende empresas de tecnologia, a gente já atendeu outras empresas de outros ramos. Mas a gente é focada em beleza e moda. Qual foi a nossa inovação? A nossa inovação é ter dentro da nossa estrutura pessoas que são heavy users de produto de beleza, que mesmo que elas não estejam em contato direto com o desenvolvimento de produto, elas têm repertório pessoal para falar sobre beleza. E a gente é, hoje, a única consultoria no mercado que consegue fazer de ponta a ponta do negócio de beleza ou de moda de um cliente. Então, o que é inovador? É uma consultoria financeira? Não. O que é inovador? É uma consultoria de produtos? Não. O que é inovador no nosso nicho, no nosso ramo, é fazer tudo isso para o cliente dentro de uma empresa só. Porque daí a empresa toda faz o negócio acontecer como um organismo só. Isso é a inovação do nosso negócio. Porque empresa de consultoria em beleza, empresa de consultoria em finanças ou empresa de consultoria em comunicação, tem um monte no mercado. O que a gente inovou foi trazer todos esses serviços dentro de um guarda-chuva só, porque às vezes o serviço de uma consultoria conflita com a outra. A gente não pode fazer o serviço conflitar com o cliente. Eu ia falar A Carla sabe que eu acho que ela já cansou de ouvir eu falando da teoria da mini saia, né? Na moda, a gente tem uma teoria de que a última super invenção e super inovação da moda foi a mini saia. E que Dos anos 60, tá, gente? Mini, né? Mini. Mary Quant, né? Mary Quant. É maravilhosa, lá em Londres. E foi a última invenção da moda, porque o que veio depois sempre foram adaptações do que a gente já tem. Uma saia, a calça. É a calça flare, a calça reta, a calça isso, a calça... Foram variações da calça. Tudo é calça. A calça jeans, variações do tecido da calça. Então, foi a última grande invenção. Eu não sei se ainda, eu não tô mais tanto no ramo da moda, né? Na história da moda, etc. Para saber se a Teve teoria algo depois teve disso, algo né? depois disso. Já não tô mais... Mas é isso. A gente inova de outras formas. E quantas... Gente, foi só... Tá sendo recriminada por tossir Nossa, agora. eu não posso tossir, entendeu? Ela... Vai, Lili. Desculpa, a gente Só veio... continua, né? Não, a Lili Só olhei. É. Que isso. catarra na cabeça da Carla e eu não posso Ô, tossir. nojo. Vai. Mas essa é uma... E depois disso, né? Depois da mini saia, quantas outras coisas legais a gente viu na moda que talvez do viés, do ponto de vista de inovação, de quem estuda a inovação da moda, não são caracterizadas como inovação. Mas a gente já viu muita coisa legal. Então, assim... as pessoas têm uma visão muito... Limitada, isso, do que é inovação. Eu, Luísa, particularmente, não acredito em inovação. Eu acredito em transformação. Porque hoje em dia, para você inovar com tudo que já existe, cara, precisa ser alguma coisa completamente disruptiva, completamente... E
não sei nem se tem mais espaço, né? Talvez tenha, mas é muito pequeno. Então, para mim, esse conceito de inovação, ele já não funciona mais. Ele é transformação. Então, quando um cliente chega e fala, copia e cola, não, transforma. Eu tenho isso, a ideia é boa, é como se eu estivesse dando pequenos upgrades ali, né? Então, vamos pegar isso e vamos melhorar aqui? Vamos pegar isso e vamos melhorar ali? Então, eu acho que inovação é uma coisa que já não funciona mais. Só que as pessoas são muito presas nesse conceito de inovação, né? Talvez porque exista uma pressão muito grande, né, para causar diferenciação no mercado. A gente tem N tipos de pessoas consumindo, N tipos de fundo de investimento que pressionam no sentido de rentabilização de um determinado produto, né? Ou de um determinado serviço. Então, quando você, enfim, tem uma startup ou você tem um novo produto que você está lançando, muito provavelmente, quem vai aportar no seu negócio, ele está buscando essa diferenciação. Quanto mais diferenciado nesse sentido, né? Nesse tipo de pensamento, mais aumenta o seu valor de mercado, mais vai aumentar o seu valuation. Então, assim... existe a pressão financeira. Tipo, eu só vou vender mais se eu for o melhor, me destacar na prateleira e eu conseguir encantar todos os investidores do mundo com o meu produto, assim como foi com o Facebook, por exemplo. Aí eles esquecem do product market fit, né? Que não adianta Exatamente. nada você encantar o investidor, mas o seu público não querer aquele produto. Exatamente. Eu acho que dono de startup, e aí é uma opinião muito pessoal, mas dono de startup Lá é igual, vem. Lá vem é o igual cancelamento. pai de filho feio, sabe? Sabe? Pai de filho feio. Filho reborn. Mas sabe pai de filho feio que todo mundo olha? Sabe quando alguém olha pra criança e fala, ai, que bonitinho? Não, não é. A gente já sabe que ele é feio, né? Mas o pai, ele acha... Que o filho dele é o alecrim, É o né? alecrim, É que é o lírio. lírio do lírio vale. do é. vale. E o dono de uma startup, ele é exatamente isso. Ele acha que ele teve uma ideia. E às vezes você olha e fala assim, caraca, velho, Mas sério, que você ideia vai pro de mercado jirico. com isso? Pra quê? Você não tem product market fit. A sua ideia pode ser bonita pra você, mas ninguém quer o que você quer fazer. Às vezes é uma necessidade tão específica, né, que aquele produto ou aquele serviço atende, que deixa de ser inovador e vira um elefante branco, né? E eu acho que uma coisa que você falou sobre investidores, essa pressão, é muito comum que investidores, até esse é um ponto que a gente na Nutracorp também é reticente a receber investimentos, tanto para a gente quanto para clientes, de fundos ou de outras fontes que não estão inseridos no mercado de beleza. Porque a percepção de inovação dessas pessoas ou de como o mercado de beleza funciona é muito limitada e isso atrapalha muito o desenvolvimento do produto e o desenvolvimento de uma marca. Então, assim, a gente como... marca, quando a gente fala de marca de beleza, as marcas elas estão sempre querendo reproduzir ou fazer coisas, produtos novos, lançar produtos novos, porque as marcas se tornaram dependentes de lançamentos. E com isso elas esquecem de falar, de contar a história dos produtos que são carro-chefes. Então os carro-chefes, eles deixam de ser carro-chefes porque eles estão ali dependentes de uma próxima grande inovação, de produzir novos carros-chefes. Então, quem puxa o husky siberiano que tá puxando o teu trenó não é um filhote. É um husky já mais experiente. Então, quem é o seu husky siberiano que puxa o teu trenó na Que empresa? me lembrou até da história que você contou da Nars essa semana, né? Do blush deles. Do Blush Orgasm. Então assim, quantos anos tem esse blush? Esse blush foi lançado em 1994. E ele segue sendo um dos blushes mais vendidos do mundo. E ele é o mais copiado. Por quê? Porque ele é o hero. E as pessoas esquecem esse conceito de produto hero, de serviço hero, de você sempre falar desse produto. Então, assim, e é uma coisa... Por isso que quando a gente faz uma consultoria, né, a gente pensa como um organismo. Porque não adianta a gente pegar o produto mais... esse é o produto mais vendido, ele se vende sozinho. Não. Não. Ele não pode se ser vende esquecido. sozinho, ele pode ser esquecido. Eu tenho um case pra contar, Vamos gente, lá. do Não, mercado. Antes da Lili falar, é tipo uma bandeira, uma flag mesmo que a gente levanta pros clientes. Cara, o seu produto, a sua inovação, enfim, aquilo que você está fazendo viralizar, não paga suas contas. E às vezes é uma hype também, né? Não são hype. Lançou aquele produto... Geralmente o produto que viraliza, o viral é o mais perigoso, né? Porque do mesmo jeito que ele sobe, ele desce.
E esse é um desafio muito grande, né? Eu não sei se na indústria do cosmético, mas na indústria da moda, dizem que é um dos maiores desafios, planejamento de demanda. Porque você vai lá, lança uma coleção, aí você produz aquela peça, aí uma blogueira vai lá e posta aquela peça, aí você tem uma hype, aí acaba o estoque, aí você produz de novo, aí cai essa hype, e aí você tá lá, você e todo o seu estoque encalhados, né? E fora que as tendências estão assim. E elas mudam muito rápido, né? A muito tendência rápido. da beleza muda tão rápido quanto a da moda? Muda, mas o tempo de fabricação é muito maior. Porque seja, pior depende ainda. de uma cadeia maior. Qual que era o case que você ia contar? Eu ia contar o case da Disney, a nossa querida Disney. Eu adoro esse case, gente, porque nos últimos meses, toda pessoa que sabe que eu trabalho com marketing, com comunicação, etc., vira pra mim e fala: mas e a Disney, hein? O Stitch voltou do nada. Eu sabia que você ia falar esse case. Eu tava louca pra você colocar ele no podcast. Obrigada. E eu falo Nem, assim, nem foi combinado. hein? Não foi mesmo. não, pior que não foi. Não foi. Então, aí eu fico assim, ouvindo, como assim do nada? E eu sei que parece óbvio pra mim, porque eu tô nisso e eu acho que eu nem estudei sobre isso pra falar, e depois eu só fui pesquisar e entender e ler matérias. Mas o caso da Disney é que a gente vai ter o live action agora de Lilo e Stitch, que vai estrear no final do mês. Não foi por causa dele. A Disney previu uma demanda de Stitch. E ela fez com que as pessoas quisessem o Stitch antes mesmo do hype de um lançamento de live action. Por quê? A gente está numa época onde a gente pensa muito em nostalgia, né? Onde a gente... nossa geração, né? a tendência é ser Zillennials. Millennials. Nossa. são muito nostálgicos. A gente quer rever Daqui a pouco volta o Discman, volta o Discman. Eu, hein? a estética... A estética da capricho, da conversa, dos penduricalhos na bolsa, dos chaveirinhos, do celular, enfim. Nossa, mas o Stitch é tão velho assim, eu tô me sentindo muito... É do ano 2000. Tem 25 anos o Stitch. Ele já dirige, ele já é formado na faculdade. Ele já tá tendo filho, sabia? Já tá tendo filho. Sim, eu vi um Stitch bebê. E eu Stitch queria... Reborn. Muito legal você trazer esse case, porque, cara, eu não aguento mais ver Stitch em todo lugar que eu Pois vou. é. O mundo tá inundado de Stitch. Então, e é por isso, eu tô exatamente explicando por quê. Porque as pessoas chegam comigo e falam, mas por quê? Qual foi o case? Todo mundo tá vendo Stitch. Então, assim, a gente tá passando por essa época onde as pessoas pensam em nostalgia, querem nostalgia. E é uma época onde essas pessoas já estão tendo filhos. Então, esse é o primeiro ponto. A Disney percebeu isso. E a Disney tem poder. Poder de decisão, porque ela tem dinheiro, ela tem grana, ela tem E ela mercado. tem a influência, né? E ela tem influência. Acho que mais do que o poder também, né? Ela tem a influência. Então, o que ela fez? Ela antecipou essa necessidade das pessoas. Isso também puxa com um ponto de que o CEO da Disney, ele saiu, né? Acho que ele se aposentou, entrou outro CEO. E aí, o CEO antigo teve que voltar. Porque teve uma queda, né, na adesão dos parques. Então, deu uma caída. A Disney reportou resultado ruim. E aí, por quê? Porque perdeu esse fator de encantamento. Então, qual seria o próximo fator de encantamento a ser explorado? Porque explorou princesas de um conceito totalmente novo. Então, teve muita quebra de paradigma. Teve uma Ariel Negra, teve os live actions que começou lá, Cinderela, Bela e a Fera lá atrás, mas teve Rei Leão e etc. Qual seria o próximo case de live action a ser explorado de um ponto de vista financeiro para gerar desejo também dos parques? Então, a gente vê que a Disney está inaugurando um parque novo em Dubai. Não, em Abu Dhabi. Eles vão lançar um parque novo em Abu Dhabi. Eles estão indo para o Oriente Médio. Eles estão trazendo novos conceitos. Mas eles não querem explorar as princesas porque elas já foram muito exploradas, por assim dizer. Então, quais são outras franquias que estavam esquecidas e que podem voltar e que foram agora? sucesso. E que foram sucesso. Todo Lilo mundo e Stitch. amava. Todo mundo amava Stitch. É verdade. E aí, o que acontece? A Disney começa a aumentar o seu estoque de Stitch, de coisas do Stitch, e começa a colocar nas lojas. Ela Fora fakeou todos uma os demanda. Ela royalties, né? fakeou uma demanda, entendeu? E aí, eu tenho um case em casa, que é a minha prima, a minha pet. a bebê reborn dela. Minha bebê reborn. Minha criança reborn. Criança reborn. Ela começou a ver o filme da Lilo e Stitch por causa O das filme de compras. 25 anos atrás. Porque ela vai em todo lugar que ela vai, ela vê ela vai Lilo nas e lojinhas Stitch. e ela vê. E ela quer. fala, quem é esse bichinho? Gente, eu voltei de Azul, viagem com roxo. uma mala gigante
só com coisa do Stitch. Não foi difícil achar, porque eu olhava para tudo quanto é lugar e tinha 59. Não, eu não aguento E, mais ver. eles conseguem também, porque eles têm o streaming, então eles conseguem ver quem tá assistindo, em que países, qual é a frequência, o que das outras franquias tá acontecendo. Eles têm o Então, controle. caralho, os Captação caras de inovaram com uma franquia de 25 anos atrás e você tá querendo fazer um blush com uma fórmula que ninguém viu. Mona, os caras estão usando um boneco, um personagem de 25 anos atrás pra fazer inovação. E outra você coisa, tá aí era querendo uma coisa fazer que uma eles marca já tinham. inovadora. Era uma coisa que eles já tinham. É o que a gente volta, não é inovação, é transformação. Exato. Não existe E eles mais. colocaram o Stitch na rua. E é o que eu sempre falo. Se você não é visto, você não é lembrado. Se você não coloca o seu produto no seu Instagram, no seu site, no que quer que seja... A galera vai lá, cria um produto maravilhoso e fala, pronto, agora ele vai vender. Oi? Produto não se vende sozinho. Nenhum produto se vende sozinho. Tanto é que o Stitch... Quem era o Stitch há 6 anos atrás? E agora quem é o Stitch agora? Ninguém lembrava dele. Exato. Eu queria uma foto do Stitch bem aqui. Eu Mas vou não vai colocar rolar. no próximo. Eu vou colocar no próximo. Mas enfim, próxima pergunta. Acho que a gente falou bastante sobre isso, que o que a gente sai desse mini bloco é... Cara, não se preocupe tanto em inovar, se preocupe em transformar, que é isso, né? É assim, qual que é a sua visão? Traga o seu olhar daquilo, porque o seu olhar já vai ser uma coisa inovadora frente ao que já existe no mercado. E aí, acho que só pra fechar, em meio a tanta inteligência artificial, em meio a todo esse movimento, e vai ter um podcast só pra gente falar de AI, o que sobra, gente, é autenticidade. O que vai sobrar é autenticidade. Então, cara, ninguém mais vai inovar, você só vai ser autêntico naquilo que você tá fazendo. Dito isso, eu pergunto para vocês. Quando a gente entra nesse equilíbrio, nesse case da Disney, etc., de colocar estoque, de tirar, fazer mais... Quem é que manda no final? É o marketing? É o financeiro? É o produto? São as vendas? É a gestão? O que é que manda... Quem bate E esse desmanda. martelão aí? Quem bate Martelo, martelão. Martelo do Levanta a Thor. mãozinha. Ai, gente, desculpa. Cadê Você o quer martelo do marretado do Thor? Cadê o marretado do Thor? Porradeiro de Cadê o... leve. Gente, o editor tá fudido, né? Agora vai ter que botar o Thor aqui, ó. Martelo. Ô, não esperem, imagina não, o Thor. gente, Pode ser não. o Thor Nudes? Pelo amor de Deus. Gente, o editor do podcast é só corte. Então, assim, as pessoas vão ter que usar a imaginação delas. Vai. Sim, mas tudo bem. Vocês Quem podem imaginar manda, o Thor. Andresa? Quem manda? Nessa porra aqui. Pra mim, tem um fluxo muito claro de quem manda em todo tipo de processo. Ah lá, o financeiro. Lá chegou. vai ela puxar a sardinha pro Ela lado botando dela. a xerecona dela na mesa. Dois processos. Possível. Existe a pessoa criativa, que vai imaginar o produto, serviço e o que for, né? Enfim, nesse ramo dela. E quem vai aprovar isso acontecer. Quem aprova isso acontecer? Quem paga, né, gente? Eu sabia. Vai quem tem dinheiro. E se eu pago, e se eu compro a sua ideia, né? Eu tô pagando ali, enfim, dentro do fluxo da empresa, de pagamentos e de aprovações, etc. Quero que você venda. Então, mas se eu não vendo, Eu você não não tem pago. dinheiro pra pagar ninguém. Então, mas Ui. aí, então, é aí que tá o X da questão. O vendedor só vende o que chega na mão dele. Eu também não acho que o comercial é quem manda. O comercial, ele é responsável por multiplicar a estratégia que foi decidida lá em cima. Mas trabalhando em multinacionais, eu sempre vejo que a decisão, quem manda, é colegiado entre finanças e marketing. Exatamente, eu também acredito nisso. Se marketing não convence finanças, não tem produto. Na verdade, quem manda no final do dia não é nenhuma dessas áreas, né? Quem manda é o consumidor. Então, mas porque daí o marketing, ele tem que... Ele tem que ter feito o muito marketing tem que bem. ser consumer-centered. E ele tem que ter feito muito bem o trabalho dele de entender se o produto que a gente está lançando tem Product Market Fit e qual que é o ICP. Porque são duas coisas diferentes. Ter Product Market Fit é uma coisa e você entender quem é o seu ICP é outra. Então, explica pra audiência ICP rapidamente. Ideal Customer Profile. Então, quem é a pessoa ideal para comprar o seu produto? Então, eu posso fazer um produto lindo. Então, vamos imaginar aqui que a gente lança um blush. Pode ser. Manjo nada de beleza, tá, gente? Mas eu vou me arriscar aqui. Seja criativa. Vou ser super. Seja a Carla já tá me inovadora. metralhando. Eu não. Lanço um blush e coloco esse blush no mercado a R$400, certo? E o meu público base, a galera que me segue é um público BC. E lanço meu blush falando que é para concorrer com o blush da Chanel. Eu posso ter o melhor blush do mundo, eu não vou vender, ponto. Por quê? Porque o meu público, o meu cliente, o meu perfil de cliente ideal não é o perfil de cliente que eu tenho hoje nesse momento.
Então, o seu quando- ICP é contrário ao seu Product Market Fit. Então, o consumidor ideal é contrário ao fit, né, desse seu produto. produto. Exato. Então, assim, no final do dia, É isso. marketing tem que desenhar muito bem a tendência do seu consumidor ideal para aquele produto. Se marketing não faz bem esse trabalho, Entra E aqui outra. uma frase que a Lili sempre fala para os nossos clientes. Você, cliente, não é o consumidor da sua marca. Insira aqui a xerecona da Lili na mesa. Como que diz na minha... a gente volta na história do pai e do filho feio. É. Aí o cara vai lá e fala, mas este produto... Amado, você vai consumir? Esse produto foi feito para É você? só você que vai comprar É isso? só você que vai comprar isso? Você- Então vamos lá, você vai comprar todo o seu estoque? Gente, ninguém faz produto para si mesmo. Ninguém. A não ser se você seja herdeiro e aí você vai criar só pra... É só hobby, né, amor? Aí é só hobby. Só pra se manter. Manter a sua felicidade. E para finanças, o que importa no final do dia é, enfim, Dinheiro. sua margem, né? Tudo aquilo que sobra. Dinheiro. Ou- Não é só dinheiro, porque você pode estar faturando horrores. Mas Só que se aí, você não se a, tiver um se a lucro tua líquido. margem não tá boa, não interessa. E faturamento não é lucro. Faturamento Tipo, não é lucro, Não gente. adianta nada 750 milhões de faturamento no ano Se você tem... E 700 mil de... e 15 reais no seu... Ela ia falar... margem. Ela ia falar cu. Ela ia falar cu. Ela ia falar no seu cu. Gente, esse podcast sempre vai ter um cu E perdido você aí. tendo que sempre colocar dinheiro pessoal ou de investimento ali pra cobrir... Eu nem diria caixa, né? Porque, enfim... Mas tua pra cobrir produção. novas inovações. Novas inovações e novas, enfim, ideias e pagar tuas contas, Exato. né? Então, Então, Eu sempre falo isso pro meu marido, né? A gente conversa muito sobre isso e a gente sempre discute isso. Quando chega algum cliente novo, a gente fala, gente, receita não é lucro. pelo amor Receita de não é Deus. lucro, ponto. Então, assim, se a pessoa tá lá falando pra você, eu faturo... Foda-se quanto Foda-se. ela fatura. Pergunta pra ela quanto ela lucra. Quanto ela bota no bolso limpinho, líquido. Lucro, líquido. Qual é seu EBITDA? Qual é o seu EBITDA? Se você quiser fazer bonito, você pergunta, qual é o seu EBITDA? Mostra seu EBITDA pra mim. Abre pra mim o seu DRE. E aí você vê lá negativo. Pá, 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 pá. Desconfia. Menos, a vermelho. sobrancelha também. A sobrancelha da Mirella. Desconfia. Vocês sabem de que eu tô falando. Da Virgínia. Falei mesmo. Pô, aqui é pra hablar. Assim, o que eu vejo, assim, quando a gente vai em fornecedor, os fornecedores que produzem itens da WePink, eles produzem volumes insanos. Catastróficos. assim. Catastrófico. É bizarro, é catártico o Você negócio. pega lá a GMV dela explodindo. Então, mas aí eu Lucro? fico pensando, cara, eu acho que sim deve ter lucro, mas imagina o volume que tem que vender pra ter um lucro, entendeu? Então eu acho que essa é isso. O quanto você tá artificializando a demanda pra produzir um volume altíssimo, pra você ter um lucro Mínimo. medíocre. Deus me livre, gente. Essa Deus palavra me me- dá até dá. batedeira. Daí a Virgínia, o que ela vai fazer? Ela vai usar a base de talifãs dela pra me cancelar agora. Por favor, não usem isso pra corte, porque eu não tô afim de ficar respondendo fã de Virgínia. Vamos lá. Virgifãs. A André falou que era a Zei. Falou que era... Falou que era importante para o financeiro e agora eu quero saber o que é importante para produto. O que é que importa, assim, quando a gente está pensando num produto? O que é importante? Às vezes o cliente chega pra gente falando que ele quer fazer o melhor produto. Crise. água. Automaticamente crise. crises. Sounds of... Ai, gente, o melhor... Ô, juro, 10 em cada 10. Tipo, a gente tem que ter a melhor 10 em fórmula. cada 11, 10 né? assim, 11 em cada 10, 11 em cada 10, a melhor fórmula, a melhor embalagem, a melhor não sei o quê. Eu falo, tá, mas a que custo? Porque, assim, a pessoa, ela tá tão compenetrada ali em fazer o novo acelerador de partículas na marca dela, que ela esquece que isso tem que caber dentro do bolso do cliente. E muitas vezes esse cliente vai decidir se ele compra café ou se ele compra o teu produto. Se teu produto for caro demais, ele não vai Ou, comprar. se ele compra um jatinho, compra o teu Não, produto. e além de tudo, depende do gente, cliente, sabe o né? que mais me surpreende? Porque às vezes chega o cliente pra você que é quem? Zeca No One. Zé Ninguém. De São José da Biboquinha. Zeca São No José. One. Zeca No One.
E aí ele fala, mas o cara vai querer comprar. Não vai, brother. Tem 300 outras marcas ali. Lírio, quem é você na fila do Quem fucking é bread? você? Você não é. Tipo assim, por que ele vai comprar o teu e ele não vai comprar, sei lá, o mesmo produto de uma Shiseido, de uma Chanel, whatever fucking something, entendeu? E aí- Mas porque eu sou Zeca. Não, e aí tem outra coisa também. Às vezes é Zeca Reborn. Zeca Reborn. Ai, desculpa. Eu acho Reborn que tem tá, outra né? coisa também, que é... Quando a gente fala de produto, ótimo seu questionamento, que é... O produto, ele não tem que ser o melhor, ponto. Ele tem que ser o melhor que caiba dentro do bolso do seu público-alvo. Da sua persona. Da sua persona, do seu ICP, do seu consumidor ideal. Se você faz um produto que não está dentro das possibilidades do seu consumidor ideal, mas eu quero que esse produto seja aspiracional. Tá bom, mas ele ainda precisa ser pagável pelo teu consumidor ideal. E aí, por isso que quando a gente fala de consultoria lá na Nutracorp, a gente faz as coisas em conjunto. Porque eu não posso fazer um produto foda se eu não sei quem é o público. E quem cuida de público é a Lili. Quem cuida de estudar a persona, de estudar a persona é a Lili. Então, assim, eu não consigo fazer um produto foda se eu não sei pra quem esse produto está sendo destinado. E aí, a gente evita... Esse é um puta insight que a gente vai dar aqui pra vocês que estão ouvindo a gente, que é... A gente não fala de classe social na Nutracorp. A gente não fala de classe social quando a gente determina uma persona. Por quê? Porque a pessoa que realmente gosta da Chanel e ela vai comprar um batom da Chanel, mas ela não tem dinheiro, ela economiza, aqui no Brasil, ela parcela, ela se esforça para ter o produto. Então, a gente não fala de classe social, a gente fala de ambições. Ambições e de dinheiro disponível. Na minha empresa, eu também. Eu não faço recorte por classe social. Pra mim, é ambição. Pra mim, é ambição, Objetivo de vida, é objetivo de aspiração. vida, é aspiração. Eu não olho classe social. Porque, às vezes, eu pego uma pessoa que ganha R$2.000 e que investe numa mentoria de 10... E eu pego uma pessoa que ganha R$40.000 que não quer investir numa mentoria de 10. Então, pra mim... E eu acho que, no final, é prioridade. O que é prioridade pra você? Exatamente isso. Pra muitas mulheres, a autoestima... Porque a beleza é autoestima, né? Ela é prioridade. E assim, beleza, quando a gente fala... Outro insight também, né? Eu fiz um curso de especialização de marketing no mercado de luxo. As marcas que têm moda e que elas também têm um braço de beleza é visto como o patinho feio dessas marcas. É o gerador de receita, porque o volume é absurdo e ele é a porta de entrada, mas ele é o patinho feio. E até a pandemia, enfim, foi visto como patinho feio. Por quê? Porque é um produto barato. Então, assim, a pessoa que ela tem uma aspiração... Quem consome a classe B e a classe C, por assim dizer... A gente sabe que classe C é outro rolê aqui no Brasil, o recorte é diferente. Mas a classe B e a classe C que consome maquiagem da Chanel... Eles nunca vão virar consumidores da bolsa, da roupa, da alta costura. Eu tenho uma pergunta que... Não sei se foge do tema, mas eu acho que não. Pode Mas fazer. eu acho que é legal. Até porque é uma coisa muito recente, né? Os cafés superfaturados de luxo, eles vêm para substituir a maquiagem? Qual é a função dos Você cafés? diz o café, o estabelecimento? Exato. Ou... Então, O café agora da a Tiffany. Tiffany tem o café da Tiffany, a Prada tem o café da Prada. As pessoas gastam R$400 numa xícara de café da Tiffany para falar que Tomou café da Tiffany. da xicrinha azul da Tiffany. Eu acho que Isso vem para gerar uma nova linha de desejo, isso é uma nova linha de receita, porque R$400 num café, amada. Tem Sim fios e não, de mas ouro. eu acho que você consegue responder melhor que eu. Eu acho... Voz da minha cabeça. Não, mentira. É muito estudo e muita Voz da pesquisa. minha cabeça. Fonte Durante confia. a voz Arial. do anjo, Comic Sans. Fonte Comic Sans. a voz do demônio sussurrando no ouvido. Pisque o cu bem devagar e ouça a palavra de Lili. Juro. Minha mãe ouvindo esse... Café com Deus. Vai, Lili, habla. Então, Desculpa, família. Oh, meu Deus, vocês não falam sério. Não... Nós Vamos lá. falando sério o tempo inteiro, esse é o problema. Mas Esse é o problema. Tá, vai. Então, eu acho que é uma tendência. Porque é uma necessidade do consumidor. Quando a gente vê tanta inteligência artificial por aí, tem tanta conexão com tecnologia, não com o ser humano, o outro ser humano, o nosso consumidor, sente falta. Quantas vezes a gente já não ligou na empresa de
telefone. Quem é o Pipi? Eu não posso As falar empresas de empresa. Eu não quero falar o nome da telemarketing. empresa aqui, entendeu? Empresa de telefonia. Empresa de telefonia. Quantas vezes a gente já não ligou e uma máquina nos atendeu e a gente só queria falar com uma pessoa pra dizer assim, pô, a minha internet não tá funcionando, o que eu tenho que desligar e ligar meu celular? É isso que eu tenho que fazer? A gente só quer isso. Então, quando eles criam esse momento, esse café... Essa experiência, do consumidor, o consumidor vai lá, ele vai ter a experiência que ele não pode ter de entrar na loja, muitas vezes porque ele tem vergonha de entrar na loja e não comprar nada, por exemplo. Já tenho 0, pode me chamar, adoro fazer tudo em loja de luxo. Amo. Então, tipo assim, ou ele tem vergonha, ou ele tem... Não vai entrar, porque ele diz assim, eu não posso entrar, que eu nunca vou conseguir gastar. Então, ele vai ter uma experiência que ele pode pagar. Mas isso vem para substituir a parte de não. Ele vem para complementar. É apenas marketing. Tá bom, apenas beleza. marketing é difícil falar apenas, mas eu entendi o conceito. Ele vem para vender a experiência que a pessoa deveria ter na loja, mas ela não ele consegue. vende lifestyle. É esse o ponto que eu queria que você chegasse, porque a gente tem falado isso muito para os nossos clientes. É que a tua marca, ela hoje vende um produto, mas o cliente, cada vez mais, o consumidor busca lifestyle. E como que você gera lifestyle? Através da experiência. Então, assim, a Prada, ela tem linha de maquiagem hoje, ela tem perfume, mas ela criou o café, ela criou a experiência. Tipo, quando a eu fui... Ralph Lauren. A Ralph Lauren, a Louis própria Vuitton, Diva, Louis Vuitton. o hotel da Louis Vuitton, gente. Eles têm hotel, a Versace tem hotel. Então, assim... é o famoso quem é visto, não é lembrado. Então, as marcas, elas querem a todo custo ter experiências memoráveis. Porque, assim, no final das contas, você compra o batom, você compra o iluminador, você compra o esmalte. Mas o que vai ficar na tua cabeça é a experiência. Então, as marcas querem criar experiências para se tornar memoráveis na cabeça do consumidor. Então, eu vou dar um exemplo meu. Quando eu fui para Firenze, ano passado... Eu fui tomar um café... Eu fui na loja da Gucci, que tem um museu. Então, tem uma loja em Firenze da Gucci, que se chama Gucci Garden. Chateada por aqui. Que é animal. E aí, lá, a coleção da Gucci Garden, que foi a primeira loja da Gucci física, né? A primeira loja de muito tempo atrás. Ela tem uma coleção exclusiva. Então, quando eu fui lá, eu comprei meu mocassim da Gucci lá. Então, tipo, puta experiência da hora. Vou botar Firenze no meu roteiro por culpa sua. Cara, eu te mando o roteiro que eu tenho você não vai lá. se arrepender, Não porque vai a mesmo. imersão de arte em Firenze é bizarra. Você então, anda pela assim, rua, você tá respirando arte. Não, você tem vontade de morar lá. Então, assim... Eu fui, mas eu tinha planos de voltar. Faça. Mas eu vou ter que E voltar tem o por Museu causa do da Ferragamo Gucci. em Firenze também, que é bem legal. Mas, enfim. E aí, tem a loja da Gucci, que é gigante. E aí, tem uma coleção que é exclusiva, que... Daquela loja. E aí na palmilha das coisas, na caixa, a caixa é diferente, é tudo diferente. Depois eu te mando umas fotos, é bem legal. E aí tem do ladinho, assim, o café da Gucci. Não é caro, tá? É um café de preço normal. Você come lá, mas tem drink, tem café. Cafézinho italiano, que tem tudo. Assim, tem uma máquina de expresso e tal. Não é xícara estampada da Gucci e tal, mas tem o rolê da experiência de você estar tomando um café no café da Gucci. É memorável. Então, até dentro da loja, eles querem criar essa experiência, porque hoje, assim, o produto, ele vai embora. Porque, sei lá, você desapega, você vende, é resale, é o produto que acaba se for um batom, mas a experiência que fica, a conexão que você cria com a marca, ela é no físico. Então, assim, cara, eu nunca fui uma pessoa, uma Gucci fan. Pra mim, nunca fui. Porque quando eu me conectava com a Gucci, eu me conectava com a Gucci da Deolane. E não é muito a Gucci que eu achava que tinha a ver comigo como personalidade. Mas depois que eu fui no museu da Gucci, depois que eu tive a oportunidade de comprar numa loja da Gucci, que até hoje a minha atendente da Gucci lá de Firenze, chique, me manda mensagem. Zero game. Ela me manda Game. mensagem. Zero Até hoje, game, tipo, cara. Carla, se você estiver vindo a Firenze nos próximos meses, a gente tem uma coleção super legal, se você quiser alguma coisa. Então, assim, o que fica é a experiência, é a valorização da experiência. E hoje eu me conecto com a Gucci de outra forma. Então, assim, continuo não gostando da Gucci cheia de logo, mas hoje eu me conecto com a Gucci de um outro jeito. Então, eu já tô pensando, qual vai ser a minha próxima compra da Gucci? Não vou comprar uma Marmon, vou comprar outra coisa. Mas eu me conectei com a marca, eu criei uma experiência. Por quê? Porque eu fui no café, porque eu fui na Gucci Garden, porque eu tive outras experiências legais. E porque você teve um atendimento que até hoje te marcou, né? Eu Me acho isso marcou. muito importante também. E o quanto isso é importante no mundo que existiu a polêmica agora das bolsas que vêm da China. Exato. Que era fake news, tal, a gente sabe disso, mas assim, continua sendo, tipo, se você parece rico,
qualquer Birkin é original na tua mão. E Gente, sim. eu tenho Sim, eu conheço várias histórias de várias E pessoas. por isso existe o fortalecimento da experiência. Na áreas que usam bolsa réplica original. Réplica de primeira Cara, e linha. são muito boas, tá? E tipo são muito assim, boas. São caras, né? Você são pega uma caras. réplica original, ela é cara. Gente, eu vou... Socorro. O quê? Você nunca foi. Ah, pronto. Agora a gente vai ter que levar Lili na 25 de março Não, pra já ela foi. passar no corredor fui, e já ficar fui, ouvindo já fui. réplica original. Nunca ouviu? Não, já ouvi bastante. É, E réplica original. a massagem no ombro. A massagem no ombro não solicitada, enfim. E agora eu tenho Uma antes de última provocação, não, né, pra antes de gente- fazer a pergunta final, que é pra Lu, eu vou olhar pra aquela câmera e dizer... Não importa se o seu público, a gente não fala de classe, mas assim, seu público é A, B, C, D. Toda a marca, para sobreviver hoje, no dia de hoje, ela precisa ter um lifestyle. E não é porque você vende para uma classe mais baixa no Brasil que você não pode ter o lifestyle, porque essas pessoas também têm lifestyle e a sua marca deveria ter e entregar a elas. Esse é um grande erro das marcas massivas. É achar que elas não entregam lifestyle e porque elas entregam um produto massivo, elas não têm que ter lifestyle. Que lifestyle é exclusivo de marca de luxo, alguma coisa assim. A gente fala muito disso, Fala né? muito disso. Receita é totalmente, geração de receita é totalmente atrelada à sensação que esse produto te desperta. Voltando à pergunta inicial, é por isso que marketing e finanças tomam uma decisão colegiada, porque como que eu vou convencer essa pessoa a desembolsar o dinheiro que eu preciso para fazer meu produto se esse produto não encanta o primeiro consumidor? O primeiro consumidor da minha marca é o meu gerente financeiro. Ele precisa se encantar pelo produto. Eu preciso fazer a mágica acontecer para ela. É isso E aí. é muito doido como são pequenas experiências que te marcam, né? Eu nunca vou esquecer da minha primeira compra numa loja da Leli. Na hora que eu cheguei em casa, eu abri a sacola e a sacola tinha o cheiro da loja. Inundou, né? Inundou a minha casa. E eu falava, meu Deus, eu quero esse cheiro dentro da minha casa. Tanto que hoje virou essência, né? Todo mundo fabrica a essência da Leli, porque é um cheiro que marcou tanto. Então, é isso. Empreendedor, você não tem que ter um lifestyle business, você tem que ter um business para lifestyle. E outra, a gente está falando de produto de make, a gente está falando de produto da moda, mas apliquem isso à alimentação, Sim. à higiene, Arquitetura. à arquitetura, a design, Qualquer coisa. Aos seus serviços. ao seu também. serviço. E às vezes as pessoas pensam que isso é uma fórmula de ser genérico. Vou falar aqui rapidamente, antes da Lili fazer a última pergunta, do conteúdo da Paty Bianco, que ela fala de mercado de luxo. Diva. Nossa, ela é maravilhosa, Paty, Paty. um beijo. Um beijo. Vem inclusive. aqui, Paty, com a gente Nossa, nas próximas. Por favor. Vamos convidar a Paty para fazer um episódio com a gente, porque assim, as pessoas têm essa impressão de que o mercado de luxo, ele tem que ser aquele quadradão, da logo, da não sei o quê. Quando o luxo, o verdadeiro luxo, ele é autenticidade. Então, assim, puta, eu tô vendendo um produto de luxo, eu tô vendendo... Cara, você tem que vender autenticidade e essência, você tem que se conectar consigo mesmo. Então, assim, você... Até dentro do mercado de luxo, existem consumidores diferentes. Então, assim, a gente fala, serviço de arquitetura, você quer vender um produto... Aí, teu projeto arquitetônico parece um consultório odontológico. Cara, isso é igual a todo mundo. Então, assim, o luxo tá na autenticidade. A gente olha, por exemplo, um Rui Otaki, um Burle Marx. Tipo, cara, isso é super autêntico e por isso é super luxuoso. Então, as pessoas têm que tirar um pouco desse estigma de que para elas serem... De que a inovação é ela ser o terninho branco e a fotinho... com a mão cruzada e o bracinho. Sou e não sei contra. o quê. A gente é radicalmente contra. É transformação e autenticidade, né? Total. Autenticidade, cara. Ó, o catarro. Olha o aí. catarro velho, não, gente. velho. Nojeira. Começar. Vai me tirando. Vai Não, me tirando. Segue, Lili. Na verdade, eu vou fazer 2 perguntas que eu vou responder super rápido. É estranho falar que eu vou responder super rápido, mas eu vou. E depois eu vou fazer... Ela pergunta e ela mesma responde. Que você é estranho, você Mas eu vou fazer depois. Mas ela é tipo a Mariah Carey, sabe? Ela mesma controla o rolê. Tá. Mas depois eu vou fazer pra você a pergunta. Quando a gente volta pra marketing e comunicação, né? Acho que a parte mais importante, e eu digo que é a mais importante porque é a menos lembrada, mas é a que vai te direcionar no teu negócio, é entender o teu público-alvo, saber quem é o teu público-alvo, saber o que ele consome, não só dos teus concorrentes, mas de tudo. Ele consome coisa de apartamento. Ele consome, sei lá, Coisas coisa de fora do viagem. nicho, né? Coisas fora do nicho. Entender isso. Então, eu acho que isso assim, é primordial para iniciar um trabalho. Você não inicia uma marca sem isso, gente. E é muito
é muito banalizado quando a gente fala de público-alvo. E a pergunta para a Lu é, o que numa gestão é, assim, imprescindível, não pode faltar, precisa ter, é assim, tipo, larga tudo, mas foca nisso. Quando a gente fala de gestão de negócio ou gestão de pessoas? Porque, assim, se você me perguntar sobre uma gestão numa empresa grande, eu sempre vou falar para você que você tem que focar nas pessoas. Porque as pessoas fazem as coisas. Um gestor hoje, então, sou o gestor de uma empresa, tenho um time de 50 pessoas embaixo de mim. 4 diretos e o resto embaixo deles. Você não gera resultado. Quem gera resultado é o seu time. Existe um conceito que eu gosto muito do Andrew Groove, que é o gestor, ele é um gerador de input. E quem gera output é a equipe dele. Então, assim, eu como gestora, eu não faço nada além de direcionar, que já é muita coisa. Gente, acreditem, é muita coisa. Então, eu sou a pessoa que vai pegar o que veio de cima e que vou passar isso para baixo de uma forma desdobrada e de uma forma executável. E eu vou fazer com que as pessoas, de fato, consigam concluir aquilo. Uhum. Então, se você me perguntar, foco em estratégia, foco em gestão, foco em pessoas, para mim, a minha resposta sempre vai ser pessoas. Então, se você tem uma empresa, conheça as pessoas, entenda quem elas são, como elas trabalham. A gente falou no podcast anterior sobre os sócios que a gente escolheu nas nossas empresas e como eles complementam a gente. E quando a gente olha para equipes de alta performance, você vai encontrar algumas características que existem em todas elas, que são: é uma equipe que tem segurança psicológica, é uma equipe onde as pessoas são complementares, então eu não tenho várias mini-Lus, eu tenho uma Lu, que é completamente diferente de uma Andressa, que é completamente diferente de uma Carla. Então, eu tenho pessoas que têm os mesmos valores, mas que são completamente diferentes. Que a gente entra no vulgo babaquice. A gente entra na vulva. Eu sabia. Eu tentei ficar séria, mas eu sabia. Caralho, A vulva do sabia, gente. Cara, é muito difícil tentar fazer uma coisa séria. A vulva dos negócios. É muito difícil. Olhou pra mim e desmaiou. Eu não olhei pra você, eu não olho pra vocês pra não ter esse Eu falei, momento. pronto, sabe? Tipo, Ai, eu já esqueci o que eu tava falando. do vulvo. Não era isso. Eu vou encerrar o podcast agora, gente. Um beijo pra vocês. Sério, calma. Você nem lembra do que a gente tava falando. Eu falei na vulga. Era vulga. Na Você vulga. falou do vulgo, a pessoa que você escolhe, os sócios e tal. E aí Que são diferentes, são mas pessoas com mesmos diferentes, valores. mas também... Oh, meu Enfim, Deus. quando a gente olha para o negócio e a gente vai construir uma equipe de alta performance, são pessoas que trabalham com segurança psicológica, então a gente consegue ser a gente consegue conversar e a gente tem conversas difíceis. A gente escolhe pessoas que complementam a gente de certa forma, porque... Que sabem coisas que a gente não sabe. Exato, e aí o gestor medíocre, ele faz o quê? Ai, não vou contratar ninguém melhor do que eu, porque imagina trazer uma pessoa melhor do que eu Eu não vou ensinar ela vai a tirar roubar o meu o meu brilho, ela lugar. vai roubar o meu lugar. Quando, Eu não na vou verdade, ensinar. assim, eu tenho pavor de contratar gente que sabe menos do que eu quero gente melhor. Exatamente. Eu tenho pavor, eu tenho medo, eu tenho... Ica. Isso. E isso era uma das coisas que eu achava muito legal na Amazon. A Amazon tinha um princípio que era insist in the high standards, né? Insistir nos altos padrões. E num processo de entrevista, você vai chamar pessoas do mesmo nível daquele que você está contratando, porque se a pessoa não for melhor do que aquela pessoa... Então, se eu não te entrevistar e falar, puta, você é melhor do que eu, você não passa. Então, assim, a gente tem que trabalhar com gente boa, né? E a gente precisa entender as pessoas que estão ali dentro do nosso ecossistema. E saber mapear e ler muito bem o nosso ecossistema. Então, se você perguntar para mim, estratégia, tem muita gente olhando. Estratégia vai vir de quem está no board. Estratégia vem do seu VP, estratégia vem do seu CEO, estratégia vem do seu fundador, né? E claro que o seu papel é saber passar essa estratégia e, claro, palpitar, ajudar, mas nada disso vai ser executado sem pessoas. As empresas quebram porque a gente passa mais tempo planejando do que executando. Exatamente. Você imagina se a gente tivesse... Imagina se a gente tivesse esperado a gente ter um nome para começar o nosso podcast? Ou uma arte. Ou uma arte. Estaríamos essa até arte tá agora... ótima. Estaríamos até agora como, pessoal? Sem Numa gravar. conversa no Casa. WhatsApp. Entendeu? Isso daqui, a capacidade de executar, é uma coisa que é muito rara. E as Isso. pessoas acham que não, que você tem que ser o mais estratégico possível. E assim, gente, adoro estratégia.
Mas estratégia sem execução Não é alucinação, você não sai do lugar. É isso. Não, e é exatamente isso. Tirou as palavras da minha boca, porque as pessoas ficam assim... eu vou esperar ter... Por exemplo, quero criar conteúdo, vou esperar ter a melhor câmera, a melhor luz, a melhor isso, a melhor aquilo. Tipo, cara, comece, porque se você não tratar as coisas na vida como um eterno MVP e você for aprimorando, você nunca vai sair do lugar. E aí, é um exercício que eu convido as pessoas a fazerem, que é pegar o meu Instagram lá, @notrabalho, e você olhar os vídeos que eu gravo hoje e os vídeos que eu gravava na época da pandemia. E vocês verem o quanto isso melhorou. Eu ia Por te quê? perguntar, Porque eu fiz você já assistiu o seu primeiro vídeo de novo? O meu eu assisto, tenho vontade de chorar. Gente, é muito eu tenho vontade de triste. nojeira. Vai Tem umas mentira. coisas que eu vejo que eu falo, cara, como que eu tive capacidade de gravar isso? E eu tive. E eu não estaria onde eu estou hoje se eu não tivesse Se não gravado. tivesse feito. E aí é Exato. isso. As pessoas, eu preciso ter... Gente, se você Só vai e comprar... faz. Se você comprar o meu curso hoje, qualquer um deles, né? As minhas mentorias, todas as aulas gravadas eu gravo da sala da minha casa com o meu iPhone, desde que eu comecei. Nada mudou. Sabe o que mudou? O meu cabelo. Juro por Deus. E o meu peso. De resto, tá tudo igual. E o teu conhecimento. E assim, por quê? Porque eu tô entregando conteúdo. O que importa pra mim é o que tá sendo dito ali. E não como eu tô gravando, onde eu tô gravando. E a gente fica tão preso no vou performar fazer... perfeitamente, né? Pelo amor de Deus. E Pra obrigada. encerrar. Para encerrar, eu trago a conclusão de que, no final de tudo, o que conecta esses 4 assuntos, essas quatro áreas, são pessoas. Sempre. E inovar é fazer, entendeu? E não vai fazer, E não vai gente. fazer, porque tem um monte de gente que tá só no campo das ideias e não sei o que, e não tá fazendo porra nenhuma. Então, inovar é fazer. E não eu se aguento iluda. mais gente que chega pra mim e fala, eu tive uma ideia. Ou, eu construí isso daqui. Tá, e quando você vai executar? Até porque tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Uau. Com essa... Com Fechamos. essa, fechamos mais um podcast de sei lá quantas horas. Mas é isso, a gente se vê no próximo.